Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a coordenação, seletividade dos disjuntores de baixa tensão. Vamos lá! Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o conceito, tá? A gente vai ver isso lá na NBR 5410. Qual que é o conceito de seletividade para disjuntores de baixa tensão? Aqui no item 6361, você vai ver o item seletividade entre dispositivos de proteção contra sobrecorrentes. E logo aqui embaixo, você vai ver o seguinte: os dispositivos situados em série devem ter suas características de atuação selecionadas. Como assim, Moacir? O dispositivo específico do circuito, ele tem que atuar em caso de falta. E ele tem que atuar primeiro. Qual o objetivo disso? Para que o dispositivo de proteção geral não atue e desligue toda a instalação. Então a ideia é o seguinte: vamos supor que você tem aqui um quadro de distribuição normal, em que você tem um disjuntor geral que alimenta um barramento e esse barramento alimenta os disjuntores de cada circuito. Caso ocorra uma falta aqui, um curto-circuito trifásico, um curto-circuito monofásico, neste ponto, qual que é a ideia? Esse dispositivo ele precisa atuar. Ou seja, selecionar de modo no cálculo que esse dispositivo atue primeiro ao invés desse. Por quê? Para que toda a sua instalação ela não seja prejudicada, né? Então a ideia de seletividade é essa: se ocorrer uma falta fase massa aqui, o dispositivo de proteção atua e não o geral atua. Então eu estou selecionando, eu quero que esse dispositivo atue ao invés de outro dispositivo, porque é esse dispositivo que tem que proteger esse circuito, né? Então a ideia de seletividade é essa.13 Só que eu preciso verificar essa seletividade. Será mesmo que esse disjuntor de 10 A curva B 3KA, ele vai atuar primeiro caso ocorra um curto-circuito neste ponto onde está funcionando a carga desse circuito? Porque se o geral atuar, ok, mas toda a instalação vai deixar de funcionar, né? E o que a gente quer garantir com isso é que a instalação continue funcionando. Ocorre a falha, seja resolvida essa falha e a instalação com o restante dos outros circuitos continue funcionando, porque a ideia é que elas não têm nada a ver com isso, né? O problema está naquele circuito específico, né? E fica até mais fácil da gente conseguir enxergar aonde está realmente o problema. E é isso que a 5410 está falando pra gente, ó. Os dispositivos situados em série devem ter suas características de atuação selecionadas, de forma a garantir que só o dispositivo responsável pela proteção do circuito, neste exemplo aqui é este, né? Onde ocorrer a falta, venha a atuar. Isso é seletividade. Então eu quero que aquele dispositivo daquele circuito atue em caso de falha naquele circuito e não o geral atue, né? Essa é a ideia da seletividade, tá? Então, vamos lá para os tipos de seletividade, né? Qual é o tipo de seletividade mais coerente para a gente trabalhar com baixa tensão? O mais coerente é a seletividade amperimétrica, seletividade por corrente, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês. E quais são os tipos de disjuntores para a gente poder fazer essa seletividade? A gente tem os disjuntores fixos, que são aqueles mini disjuntores, de acordo com a NBR 60898, e também a gente tem os disjuntores caixa moldada. Esses, quando a gente fala de disjuntor fixo, significa o quê? São aqueles disjuntores que eles têm a própria curva, né, definidos, e a gente não consegue ajustar nada. A gente não consegue ajustar corrente, a gente não consegue ajustar tempo de atuação, não consegue fazer nada. A gente tem que trabalhar com as características deles mesmos, tá? Na nossa seletividade, no nosso projeto elétrico. A gente tem também os disjuntores ajustáveis. Aqueles disjuntores ajustáveis são caixas moldadas também, mas a gente consegue, isso depende de fabricante, ajustar o nível de corrente de proteção deles. E isso influi diretamente, tá? Na seletividade. Eu vou mostrar isso para vocês, principalmente quando a gente trabalha com a seletividade amperimétrica, né? Então, você tem o disjuntor fixo, que ele tem, você compra o disjuntor, ele tem a curva dele, tem as características dele, isso não muda. A gente tem o disjuntor ajustável, que você consegue ajustar a corrente nominal, a corrente de proteção desse disjuntor. E você também tem o disjuntor eletrônico. Os disjuntores eletrônicos você consegue tanto ajustar o tempo de atuação, tanto também ajustar a corrente nominal desse disjuntor. Então, nos disjuntores eletrônicos você consegue fazer esse ajuste melhor. São todos disjuntores de baixa tensão, né? Mas a gente tem os fixos, que você encontra na maioria das vezes aí no mercado, são os disjuntores mais baratos. Você tem também os disjuntores ajustáveis e você tem os disjuntores eletrônicos. Com disjuntor eletrônico e até com disjuntor ajustável, eu consigo trabalhar bem a minha seletividade em casos mais complexos.
Com os disjuntores fixos, eu tendo o catálogo do fabricante, isso é muito importante, você ter o catálogo do fabricante com as curvas para fazer os seus dimensionamentos, muitas vezes já dá certo de você trabalhar com essa seletividade aí no seu projeto elétrico, né? Então, esses disjuntores aqui, você vai depender demais da curva do fabricante, não tem como fugir. Esses disjuntores, você tem a curva do fabricante, mas você consegue ajustar ou a corrente nominal, ou também a corrente nominal e as curvas de atuação desse disjuntor, né? Então, cada caso é um caso. Para seletividade amperimétrica, o que você tem que analisar? As curvas tempo e corrente dos disjuntores. Então, você vê isso com o fabricante, que nem eu estou falando para vocês, né? Então, para disjuntor fixo, é só fabricante. Para disjuntor ajustável ou eletrônico, aí você pode também ajustar esses tempos, mas tem uma curva padrão deles também. Então, você tem curvas de tempo e corrente desses disjuntores. Você tem que fazer essa análise na seletividade amperimétrica, que é a melhor forma de seletividade para baixa tensão. E você também tem que ter o nível de curto-circuito no ponto a ser calculado para você ter essa seletividade. Então, é inevitável. Você tem que ter o cálculo, o nível de curto-circuito no ponto em que a carga está funcionando para que essa seletividade ocorra no sistema, né? Então, o que eu quero analisar é o seguinte: caso ocorra uma falta fase-massa na ponta do circuito, eu quero que o meu disjuntor ele atue e não o geral atue. Isso é seletividade. E eu quero fazer essa verificação em projeto. Então, essa é a ideia. Nível de curto-circuito no ponto a ser calculado para seletividade é fundamental para eu poder ter essa seletividade em campo, né? Porque a ideia é essa. Ocorre um curto-circuito, o disjuntor que está específico para aquele circuito precisa atuar. Então eu tenho que analisar essas duas coisas. Curva de tempo e corrente, e tenho que fazer os cálculos de curto-circuito de todos os circuitos no projeto elétrico. Isso você já tem que ter em mente. Na verdade, pessoal, você projetista, faça cálculo de curto-circuito em todos os circuitos no projeto. Isso é inevitável, isso tem que ser feito, né? Se você quer fazer um projeto fino, profissional, um projeto de qualidade, essa seletividade ela tem que existir. Então, calcular o nível de curto-circuito em cada circuito precisa também ser feito, né? Então, vamos lá para um exemplo de seletividade amperimétrica para você conseguir entender. Vamos supor que a gente tem aqui esse esquema unifilar. Então, a gente tem um disjuntor de 100 A para um conjunto de circuitos, né? E a gente tem aqui disjuntores de 20 e 10 A. O que acontece? Ocorre uma falta fase-massa aqui, ou seja, ocorre um curto-circuito neste ponto, né? Na ordem de 490 A. Moacir, mas curto-circuito em ampere? Não tem, curto-circuito não é só em quiloampere, não? De jeito nenhum. Dependendo da distância que você tem de alimentação desse circuito, no ponto em que ele está sendo alimentado, os níveis de curto-circuito podem ser na ordem de centenas, podem ser na ordem de dezenas também, né? Então, precisa ser calculado. Nunca fala assim, o curto-circuito ali vai ser 2Ka. Não, você precisa calcular, né? Então, neste caso, vamos supor que ocorre da ponta do circuito um curto-circuito máximo que tem aí calculado de 490 A. E é muito importante que você entenda que o cálculo tem que ser o quê? O nível de curto-circuito máximo. Qual que é o máximo curto-circuito que pode ocorrer nesse ponto? Porque se você já tem esse nível de curto-circuito máximo, os outros níveis de curto-circuito também eles vão ser atendidos. Então, corrente de curto-circuito de 490 A, calculado em projeto. Ok, vamos ver. Será que esse disjuntor vai atuar primeiro do que esse? Ou esse disjuntor vai atuar, ou os dois vão atuar juntos, né? O que você tem que fazer? Tem que pegar o nível de curto-circuito do ponto que você calculou do circuito e dividir por 100. 100 por quê? Por causa do disjuntor, certo? Do disjuntor de entrada. Então, você pega o nível de curto-circuito do ponto que você calculou e divide pela corrente nominal do disjuntor de entrada. Depois, analisa o gráfico. Ó, esse disjuntor não é curva C? Ele é curva C, não é? Então, vamos lá. 4,9 vezes a corrente nominal. Ele vai estar onde? Vai estar aqui, ó. 4,9 vezes a corrente nominal vai estar por aqui, próximo do 5. O disjuntor de entrada é curva C. Então, vamos tocar a curva C. Toquei a curva C, ele vai atuar em 1 segundo. 1 segundo exatamente. Aproximadamente 1 segundo, né? Então, quando ocorrer esse nível de curto-circuito, ele só vai ler, esse disjuntor aqui só vai ler depois de 1 segundo. E na instalação elétrica, quando a gente fala em 1 segundo ou mais, é praticamente eternidade. 1 segundo, 2 segundos, é muito tempo na instalação elétrica para um nível de curto-circuito. Ou seja, eu fazendo esse cálculo aqui, o que eu estou vendo? Ocorreu 490 A aqui de curto.
O meu disjuntor de 100 ampere, curva C, vai atuar em 1 segundo. Olhando no gráfico, né? Então, o que eu falei para vocês? Calcula o nível de curto e olhe no gráfico. E aí, vamos lá. Ocorreu um curto de 490 ampere aqui. Meu disjuntor é de 20 do circuito. Divido 490 por 20, vai dar 24,5. A curva desse circuito é o quê? Curva B. Então, ele está por aqui, não tá? Vamos ver a curva? Ó. Então, 24,5 vezes a corrente nominal. 24,5 está por aqui. Ele vai encostar onde? No nível de curto-circuito de todas as curvas. Vai atuar em mais ou menos milissegundos aqui, em praticamente 1 segundo, né? Então, o que a gente tem aqui? Em 1 segundo, o meu disjuntor geral vai atuar. E em 0,003 segundos, que está mais ou menos este ponto aqui, o meu disjuntor de 20 vai atuar. E aí eu te pergunto, quem vai atuar primeiro? É óbvio que é o disjuntor secundário, que é o disjuntor do circuito, o disjuntor de 20 ampere. Ele vai atuar em 0,03 segundos. Então, neste caso, como a gente consegue ver, o disjuntor de 20 vai atuar primeiro. Porque ele é um curva B, e como aqui eu estou num nível de curto-circuito de 490 ampere, tendo 24,5 vezes a corrente nominal, 24,5 vezes a corrente nominal, ele toca em todas as curvas aqui no nível de curto-circuito. Então, ele vai atuar praticamente instantâneo, em 0,003 segundos. Enquanto o disjuntor de 100, curva C, ele atuaria em 1 segundo aproximadamente. Logo, quem atua primeiro neste caso? O disjuntor de 20 ampere. Então, isso significa que o disjuntor de 20 ampere ele é seletivo. E aí, num projeto elétrico, eu vou fazendo isso em todos os circuitos. Porque o nível de curto-circuito aqui é diferente do nível de curto-circuito aqui. Eu tenho que fazer essa verificação em todos os pontos, né? Muito importante a gente entender isso. Ok, então a gente vai também para seletividade amperimétrica num outro exemplo. Vamos supor que a gente tenha outro nível de curto-circuito aqui ocorrendo, né? Então, ocorre um nível de curto-circuito de 1,9 kA. 1,9 kA, né? O que a gente faz? O mesmo processo anterior. A gente pega 1.900, que é o nível de curto-circuito, e divide por 100, né? Que é o disjuntor geral. Isso vai dar 19 vezes a corrente nominal. Vai lá no gráfico depois, né? 1.900 dividido por 20 também, que vai dar 95 vezes a corrente nominal. Vou analisar o gráfico dos dois. Neste caso aqui, 19 vezes a corrente nominal vai estar onde? Vai estar aqui, atuando em instantâneo, 0,003 segundos. E 95 vezes a corrente nominal vai estar onde? Vai estar aqui. Vai estar atuando também em instantâneo em todos os disjuntores, seja B, seja C, seja D. Então, o tempo de atuação deles vai ser o mesmo, analisando o gráfico, né? Então, não está nada seletivo neste caso. Os dois atuarão ao mesmo tempo. E para a seletividade ocorrer, o que eu quero? Eu quero que o disjuntor do circuito atue, que nem a 5410 falou. Neste caso, o que eu faço? Mudo esse disjuntor. Ao invés de eu trabalhar com um mini disjuntor aqui, eu trabalho com um disjuntor caixa moldada, que tem uma curva diferente de tempo. Ou eu trabalho com um disjuntor ajustável. Então percebe que só eu tendo um nível de curto-circuito aqui diferente, a situação é a mesma. Mas o nível de curto-circuito mudou? Muda tudo. Então, a seletividade para ela ocorrer, precisa ser calculado o nível de curto-circuito, né? É o mesmo caso aqui que eu mostrei para vocês, o caso anterior que estava seletivo. O nível de curto-circuito mudou, os dois atuam ao mesmo tempo. O que eu faço? Mudo o disjuntor geral. Troco o disjuntor geral por um disjuntor com tempo diferente, né? De curva. Então, aqui, por exemplo, se eu usasse um disjuntor caixa moldada de 100 ampere, caixa moldada, só dele ser caixa moldada, o tempo de atuação dele para 19 vezes a corrente nominal, então 19 vezes a corrente nominal ele vai estar aqui. Ele vai estar atuando em 0,02 segundos e não 0,003 segundos. Ou seja, aqui ele já está seletivo. Se ocorre um nível de curto-circuito de 1,9 K aqui, eu tenho um disjuntor caixa moldada aqui, e aí ele não tem mais a curva C, né? Ele tem a curva própria. Então, se ele é caixa moldado, isso aqui sai, né? Isso, curva C, curva B, curva D é só para mini disjuntores na norma 60898. Se eu mudo para caixa moldada, cada disjuntor caixa moldada, com a sua corrente específica, vai ter uma curva, tá? Que é nesse caso aqui. Então, como não estava seletivo aqui com mini disjuntores, mudei para disjuntor caixa moldada. A curva já muda, então meu tempo de atuação vai ser em 0,02 segundos. Vai demorar mais? E o meu disjuntor de 20 mini disjuntor vai atuar em 0,003 segundos. Bem mais rápido. Atua primeiro,
Tá o quê? Seletivo. O disjuntor mais próximo da falta vai atuar antes neste caso, né? Então, neste caso, ele vai estar seletivo. É assim que a gente faz a seletividade para disjuntores de baixa tensão. A gente calcula o nível de curto-circuito daquele circuito, né? E compara esse nível de curto-circuito daquele circuito às atuações, às curvas desses disjuntores, né? Compara com a curva do disjuntor geral e compara com a curva do disjuntor do circuito especificamente. Se a curva do disjuntor do circuito especificamente vai atuar em menos tempo, tá seletivo, que nem eu estou mostrando aqui para vocês. É essa análise que a gente faz na seletividade de disjuntores de baixa tensão. Sem regrinhas, sem atuação de tempo e de corrente. A análise tem que ser feita, né? Às vezes a gente vê aí, em até alguns livros didáticos, muitas regrinhas e tem que ser assim, a gente fica preso às regras. Não fique preso às regras. Faça o seguinte, calcule o nível de curto-circuito do circuito e compare com a curva do disjuntor. Ajusta esses tempos, acabou, está seletivo, né? Para disjuntores aí de baixa tensão, isso é bem mais fácil. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que era assim que fazia a seletividade de disjuntores de baixa tensão? Faz o seguinte, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa sua sugestão de live, deixa sua sugestão de conteúdo também, que eu vou ter um prazer em ler e atender as sugestões de vocês, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele nos grupos de WhatsApp aí que você participa de engenharia. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui também no meu canal para você receber as notificações de quando eu publicar mais vídeo aqui para vocês, tá certo? Vejo vocês no nosso próximo vídeo, no nosso próximo conteúdo. Tamo junto!